Olá, professores e alunos! Meu nome é Paulo Torres e eu estarei aqui com vocês em Química. E vamos ver o que nós teremos. Aula 2, objeto de conhecimento, isomeria plana. E o detalhamento é conceito de isomeria, isomeria de função, isomeria de compensação e tautomeria. Então vamos à nossa aula. Olá! E agora nesta aula nós vamos falar sobre isomeria e é muito importante você prestar atenção porque nós temos alguns detalhes para falar, mas dê uma olhada. Então vamos lá. Isomeria é um fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, tá? Mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. Professor, eu não lembro que é fórmulas moleculares e fórmulas estruturais. É importante você entender essa realidade. Como assim? Vamos dizer que eu tenha aqui, né, um composto onde ele vai estar da seguinte forma. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Eu tenho uma dupla aqui, tá? Vamos colocar mais um. 4 carbonos. E aí aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui apenas um hidrogênio. Aqui 2 hidrogênios. E aqui 3 hidrogênios, tá? Qual é a fórmula molecular desse composto? A fórmula molecular é só contar. Nós teremos aqui C4, ou seja, 4 carbonos. E nós teremos aqui no total 8 hidrogênios. Mas essa estrutura também pode ser representada dessa forma. Carbono, 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 carbono. E aí nós fechamos aqui e colocamos 2 hidrogênios em cada. Note que essas duas estruturas são diferentes. Uma está aqui em linha, tá? Uma vai estar aqui reta, que a gente chama normal, e a outra vai estar aqui, ó, fechada. Dessa forma, são diferentes, como você está vendo no texto, fórmulas estruturais, tá? Mas a fórmula molecular, aqui nesse caso, é a mesma, ó, C4H8. Aqui eu também vou ter C4H8. Então, isomeria nada mais é do que iso, aqui é igual, e meria parte, que nesse caso a parte é a fórmula molecular. Então, dito isso, o que nós vamos ver aqui é isomeria de função. Então, quando a gente tem coisas iguais, né, que é a fórmula molecular, mas estruturas diferentes, o que vai mudar de uma para outra, a gente vai falar do tipo de isomeria. Nesse caso, a gente vai ver a isomeria de função. Então, apresenta compostos que possuem, novamente, a mesma fórmula molecular, mas que pertencem a funções orgânicas completamente diferentes, tá? Então, vamos analisar aí cada uma delas. Por exemplo, há casos especiais de isomeria de função que ocorrem entre a função álcool e éter, a função aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster, álcool aromático e fenol. Ah, mas professor, o que o senhor está falando? Nós estamos falando aqui de hidrocarbonetos, ou seja, compostos que têm hidrogênio e carbono. Importante lembrar que o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio vai fazer uma ligação e o oxigênio vai fazer 2 e o nitrogênio vai fazer 3, tá? Essas ligações elas podem estar espalhadas, então eu posso ter desta forma, mas eu também posso ter desta forma, tá? Então é importante saber que ela vai fazer o quê? As 3 ligações, tá? Mas de formas diferentes. Da mesma forma, essas 4 e essas 2. Então aqui é um arranjo.
E dependendo desse arranjo, a estrutura ela pode ser classificada como um álcool, como um éter, como um aldeído, cetona. Então nós vamos analisar isso direitinho, tá bom? Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. No nosso primeiro exemplo, nós temos aqui um álcool e um éter. Professor, essa forma molecular? Exatamente. Se você contar esta estrutura aqui, o que nós vamos ter? 3 carbonos, aí 3 hidrogênios mais 2 hidrogênios 5, mais 2, 7, mais 1, 8 e 1 oxigênio. Da mesma forma aqui do outro lado, 3 carbonos, tá? 3 mais 3, 6, mais 2, 8, mais 1 oxigênio. Do mesmo jeito. O que acontece aqui é que é como se eu tivesse, tá, uma estrutura de pecinhas que eu posso montar de formas diferentes, tá? Então é isso que a gente está falando aqui de isômeros. Nesse caso, o oxigênio está ligado com o hidrogênio no final. Nesse caso, o oxigênio está entre carbonos. Tá vendo que é diferente? Quando eu tenho OH no final, isso aqui é representado como um álcool, tá? Ah, professor, então apareceu o OH no final, é um álcool. Exatamente. Ele poderia estar aqui em cima, não tem problema, tá? Ele poderia estar aqui também, não tem problema. Isso aqui seria um álcool, tá? Beleza. Já um éter, que é este cara aqui, ele tem um oxigênio entre carbonos. Então, se eu tiver esta estrutura, ou seja, um carbono de um lado e um carbono do outro, eu tenho esta função chamada éter, tá? Então, dependendo da forma que você veja a estrutura, ela vai ser classificada com uma função diferente. Então, como este aqui é o álcool e este aqui é o éter, nós temos uma isomeria de função, porque ele tem a mesma fórmula molecular, mas diferentes estruturas, tá? Não esquece esse detalhe, mesma fórmula molecular, mas diferentes estruturas. Já neste outro exemplo, eu tenho aqui o aldeído e a acetona. Professor, como é que eu vou identificar o aldeído? O aldeído, no final, ele vai ter isso aqui, ó. Ah, professor, eu posso ter no meio? Não, neste caso, é sempre no final, tá? Que é o C-O-H. Esse é o propanal. Já a acetona, então esse aqui é o aldeído. Já a acetona, como é que ela vai ser? Ela vai ter um carbono de um lado, um carbono do outro, e esse que está no meio vai ter uma dupla com oxigênio. Então tá aqui, ó, a dupla com oxigênio, tá? Ah, professor, então quer dizer que aqui o aldeído é dupla na ponta, tá? Note aí, ó, dupla na ponta, tá? E quando a dupla é no meio, é uma cetona. É essa a diferença. A gente chama isso de carboxila, tá? Então, novamente, qual é a fórmula molecular desses compostos? C3H6O, tanto desse quanto desse, tá? Os dois têm 3 carbonos. Aqui eu tenho 6 hidrogênios, tá? E aqui eu também tenho, ó, 6 hidrogênios. 1, 2, 3 carbonos e 1 oxigênio, tá? Então é muito importante você entender isso. Não esqueça, mesma fórmula molecular, mas diferentes estruturas. E aqui a diferença é na função. Novamente, um outro tipo aqui, ácido carboxílico e éster. Professor, aqui tem dupla também. Só que nesse caso, além da dupla, eu tenho aqui mais um oxigênio. Olha a diferença. Aqui só tem um, quando não aparece é um. Aqui eu tenho 2, tá? Então, nesse caso, estando na ponta, é um ácido carboxílico. E essa mesma estrutura, estando no meio, sem o hidrogênio aqui, ó, ele é um éster. Então, note, da mesma forma, a fórmula molecular é igual nos dois, mas a estrutura é diferente. Outro exemplo
é o álcool aromático e o fenol, tá? Então note que essa estrutura aqui é chamada de benzeno, por isso álcool benzílico, tá? Mas quando ela é colocada dessa forma, ligada a um CH3, ela é chamada de fenol, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, o OH ligado a essa estrutura, eu vou ter um fenol. E aí essa cadeia aqui vai sair como metil. Já se o CH2 estiver ligado diretamente à cadeia e o OH estiver ligado ao CH2, eu tenho um benzeno, tá? Então, professor, como é que eu vou identificar um fenol? Se o OH estiver ligado à cadeia do benzeno direto, tá? Beleza. Dito isso, novamente, a gente tem uma função que é o álcool aromático, que é esse aqui, e nós temos o fenol, que é este aqui. São duas funções diferentes, mas a mesma fórmula molecular, novamente, tá? Ah, professor, mas onde é que eu estou vendo essa fórmula molecular aí? Que eu só estou vendo um monte de traço. Vamos lá. Então eu vou ter aqui, ó, cada parada dessa é um carbono, tá? Cada parada dessa é um carbono. E essa bola no meio significa que eu tenho duplas alternadas, tá? Da mesma forma aqui, ó. Duplas alternadas. E aí esse carbono aqui tá fazendo o quê? Uma, duas, três ligações. Hidrogênio, o mesmo para esse, o mesmo para esse, mesmo para esse, mesmo para esse, tá? Já este aqui tá fazendo 4 ligações, tá? Importante dizer isso. Da mesma forma aqui, ó, hidrogênio, 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 hidrogênio. Mas novamente, este aqui, ó, este aqui tá fazendo o quê? 4 ligações. Da mesma forma que este aqui está fazendo 4 ligações, tá? Então, se você contar, vai dar o C7H8O, tá? Certinho. Então, dito isso, vamos adiante. Nós acabamos de ver isomeria, que era isomeria de função. Agora é isomeria de compensação, ou chamada de metameria, tá? Então, nesse caso, os isômeros pertencem à mesma função, tá? E apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas apresentam diferença na posição de um heteroátomo. Ah, professor, então é isômero de posição? Não. Muda a posição do heteroátomo. A gente já vai ver isso direitinho. Sendo chamados de metâmeros, tá? Do grego meta, mudança. Então, baseado nisso, a gente tem esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo, o que acontece? Os dois têm a mesma fórmula, ó. C4H10O. Os dois são éteres. Mas o que acontece aqui? Note que deste lado eu tenho um carbono, do outro lado eu tenho 1, 2, 3 carbonos. No de baixo eu tenho 2 carbonos para um lado e 2 para o outro. Quando eu vou dar o nome, é que você vê que não é isômero de posição. Como assim, professor? Note que o heteroátomo, ele mudou de posição, mas o nome da estrutura não mudou de posição. Um exemplo disso é, por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, H2, H, aqui é 3. Aqui é 3, aqui é H2. Aí aqui tivesse uma dupla e eu tivesse, aqui é H2. E aí se eu tivesse H3C e aí aqui tivesse uma dupla, o que ia acontecer? Este cara aqui, ele é chamado but2-eno. E o lá de cima é o but1-eno. Note que a posição mudou, 1 para 2. Já nessa estrutura, não mudou aqui a posição, mudou o nome. E eu vou puxar aqui, só para vocês darem uma olhada, melhor neste aqui, ó, but1-eno e but2-eno, tá? Ok. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter?
Aqui é met, porque é um carbono para um lado, e prop para o outro lado, que são 3 carbonos. Nesse exemplo de baixo, eu tenho et, que são 2 carbonos, né? Um carbono é met, um carbono. 2 carbonos et. Isso é a nomenclatura, tá? Tô só relembrando aqui. 3 é prop, 4 é but. Por isso que a gente falou aqui em cima, but, tá? Então note que a posição não vai mudar nesse caso, tá? Vamos dar continuidade. Exemplo 2 de amina, mesma coisa. Ó, o heteroátomo só se moveu. Então desse lado eu tenho met, um carbono, do outro lado eu tenho prop. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho et de um lado e do outro lado também tenho et. Por isso que são 2 etilamina, tá? Então são dimetilamina. Dessa forma a gente viu isômero de função e metameria, tá? Dando continuidade, aqui tem outro exemplo de éster. O éster da mesma forma, ó. Aqui ele está com um carbono, do outro lado tem 2. Aqui ele vai ter 2, aqui ele vai ter 1. Professor, mas não é a mesma coisa? Não, porque o nome muda. Metanoato de etila e etanoato de propila, tá? Aqui não seria propila, seria metila, tá? Porque é só um carbono. Então, só organizar aqui, ó, metila. Então, muda o nome, ó. Metanoato de etila e etanoato de metila, tá? Ok. Dando continuidade. Nós teremos o seguinte. Como eu acabei de falar, é muito importante você ter atenção para não confundir os dois. Olha esse exemplo aí. Neste exemplo, o que a gente vai ter? Ó? Nós temos aqui desse lado, ó, nós temos aqui desse lado o NH2, tá? Que está na ponta, e nós temos o NH2 que está no meio. Isso aqui não é metameria, tá? Isomeria de compensação. O que nós temos aqui, que vai acontecer, é uma mudança de posição. Então, como está dizendo ali, não ocorre isomeria de compensação. Estes são isômeros de posição, porque a nomenclatura vai mudar. Então, o primeiro ali de cima é o ele começa com but, an e amina. Então, vai ficar butanamina. E aí ali embaixo, que é o número 2, vai ficar 2 butanamina. Então o primeiro fica 1 e o outro fica 2, tá bom? Vamos dar sequência, dê uma olhada aí. Caso de metameria, aí nós temos aí usado em síntese, tá? Que é o metoxpropano. E aí continuando, nós temos o outro também, que é utilizado em anestésicos. Olha que são 2 estruturas diferentes, tá? Um é usado em processos industriais e o outro é utilizado como anestésico. Então, o etox-etano, ele tem uma outra propriedade para ser usada. Note, quando eu mudo um pequeno detalhe, mas tem a mesma forma molecular, as propriedades se alteram totalmente. Então, é muito importante você entender isso. Tem a mesma forma molecular, mas diferentes estruturas. Olha aí outro exemplo. Nós temos aí os diéster cíclicos, tá? Que é a dioxana, né? Nós temos 2 de oxana, 3 de oxana e 4 de oxana, né? Então, note como cada um muda as propriedades. Vamos dar continuidade. Então, nesse caso aí, um exemplo que a gente pode dar no cotidiano do aparecimento de metâmeros que pode ocorrer em alguns cosméticos, como vocês estão vendo aí, como shampoos, cremes dentais, enxaguantes bucais, desodorantes. Os metâmeros, que podem, e também chamados de isômeros de compensação, eles podem aparecer nesses casos que são as dioxanas que a gente acabou de falar, que são os diéteres cíclicos, tá? Que apresentam de 3 formas, como a gente acabou de falar. 2, 3 e 4, tá? A 4-dioxana, ele tem um potencial carcinogênico, então tem que tomar bastante cuidado com essa substância. Por isso as indústrias, elas vão ter esse cuidado
para eliminar durante a produção, porque ele pode também ser formado. Então, note que a química, dependendo da espécie, né, dependendo ali do composto que a gente está usando, tem que ter muito cuidado, tá? Outros exemplos que a gente pode trazer aqui são estes ésteres, tá? A maioria dos ésteres estão diretamente ligados a cheiros. Então, note aí que o butanoato de etila, que é esse aqui do abacaxi, ele vai ter um cheiro, essa estrutura vai ter o cheiro do abacaxi, essa estrutura. Já o de baixo aqui tem o cheiro da maçã verde em alimentos. Então, hoje, se a gente quiser colocar, né, esses alimentos com cheiro de alguma coisa, a gente só precisa dessa estrutura química. Mas note que os dois têm a mesma forma molecular, mas são aí diferentes estruturas, dando propriedades diferentes, tá? E além da isomeria de função, de compensação, a gente tem a tautomeria, dê uma olhada. A tautomeria, ela vai derivar de um enol. Não sei se vocês estão lembrados, mas en vem de dupla e ol vem de álcool, como a gente acabou de ver. Então, nós teremos uma estrutura que tem uma dupla que está ligada a um álcool, que vai se transformar em um aldeído ou uma cetona. Então, nós vamos estar olhando essas estruturas e como elas podem aparecer. Por exemplo, como eu acabei de falar, ó, tem uma dupla entre carbonos e tem aqui o álcool. Lembra que eu falei para vocês? O álcool é o OH, tá? Ah, professor, e o aldeído? O aldeído, quando a gente vai olhar, lembra, ele é uma dupla na ponta, né? Chamada de carboxila. Então, o que vai acontecer aqui é que essa dupla vai subir e esse hidrogênio vai descer. Olha, o hidrogênio aqui, ó, e a dupla aqui, ó, tá? Na cetona, o que vai acontecer é que em vez de ter 2 carbonos, eu vou ver 3 carbonos, tá? Vamos ver isso mais com calma para vocês entenderem? Então, no primeiro caso, a tautomeria é o caso particular de isomeria funcional, em que os 2 isômeros ficam em equilíbrio químico. O que é equilíbrio químico? Ele é representado por essa seta, ou seja, dentro de um frasco, eu vou ter essas 2 espécies ao mesmo tempo, tá? Então, vamos adiante. O que acontece aqui é que nesse enol, que novamente ele tem uma dupla, e ele tem aqui o OH, né? Como eu acabei de falar para vocês, vai ocorrer um equilíbrio químico. E o que vai acontecer nesse equilíbrio químico? Nós teremos aqui, ó, esse hidrogênio vai descer aqui, tá? E o que está dando essa seta, professor? Essa seta, ele está falando que o elétron deste cara aqui, vai vir para cá. E como essa ligação dupla vai quebrar, um elétron vai vir para cá, formando uma dupla, tá? E é esse elétron que vai fazer a ligação ali, tá? Então, em resumo, para vocês entenderem, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse hidrogênio descendo para cá e essa dupla vindo para cá. Então, note, como a dupla agora está na ponta, se aqui esse R for um hidrogênio, nós teremos um aldeído. Mas se esse R for um carbono, nós teremos uma cetona. Lembra que cetona, ela é dessa forma, tá? Então, é um carbono que está ligado a outros 2 carbonos que tem uma dupla com oxigênio, tá? Então, é importantíssimo você entender isso. Vamos dar continuidade. Então, a palavra tautomeria vem de tautos, que significa 2 de si mesmos, tá? E meros partes. Então, a gente vai analisar dessa forma, ó. Tautomeria. Lembra que a gente falou que isomeria, né? O isômero, vamos colocar aqui isomeria.
aqui era igual e aqui, ó, é 2 de si mesmo. Então, como eu acabei de falar para vocês, os dois estão dentro de uma solução. Então, dentro dessa solução, nós temos os dois ao mesmo tempo, tá? Dessa forma, ó, a gente vai agora separar e analisar cada um dos exemplos. Então, por exemplo, eu tenho um aldeído, né? Agora há pouco a gente analisou do enol para o aldeído. Então, se eu tiver uma tautomeria aldoenólica, significa o quê? Que o aldeído, olha, novamente, eu tenho C-O na ponta. C-O na ponta ligado a hidrogênio e aldeído. Então, o que vai acontecer? Essa dupla vai descer e esse hidrogênio vai para o oxigênio. Que é o contrário que eu tinha mostrado para vocês, tá? Porque a seta, ela vai e ela vem, tá? É muito importante você entender isso. E aí nós temos um enol. Mas esse processo contrário ocorre da mesma forma. Essa dupla vem para cá e esse hidrogênio vem para cá, tá? E aí nós teremos essa estrutura desse lado. Então assim, gente, o equilíbrio ele vai ocorrer com essas substâncias fazendo esse processo, tá? Ah, professor, quer dizer que em um frasco eu vou ter os dois ao mesmo tempo? Exatamente. E como eles têm propriedades químicas diferentes, a gente vai estar utilizando aí de processos químicos para separar um e outro, tá? Mas esse equilíbrio é chamado de aldoenólico. Por quê? É o aldo de aldeído e enólico de álcool, tá? Já neste outro caso, nós temos a tautomeria cetoenólica, tá? Ou seja, importante lembrar, carboxila, carboxila. A carboxila, ela é o C-O, tá? Se esse C-O está na ponta, ele está ligado a um hidrogênio, tá? Se esse C-O está no meio, ele está ligado com carbono, C-O. Não esqueça, anote aí que isso é muito importante. Esse é o aldeído, tá? Esse outro é a cetona, tá? Não esqueça disso, cetona. Então, dessa forma, o que a gente vai ter? Duas funções diferentes. Professor, mas como você falou, isso aqui não seriam isômeros de função? Porque está mudando a função? Não, porque ocorre um equilíbrio. Qual é a diferença do anterior? É que antes eu tinha duas estruturas para comparar, tá? Elas são estruturas diferentes, tá? Só que elas não estão no mesmo frasco, tá? Importante dizer isso. Essas aqui estão no mesmo frasco, por isso que eu estou dizendo várias vezes, estão no mesmo frasco, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? A dupla, ela vai descer aqui, tá? Então, a dupla vai descer aqui e o hidrogênio aqui do lado, pode ser do outro lado, professor? Pode também, tá? Vai vir aqui para esse oxigênio e aí nós teremos um álcool. Importante dizer que aqui a gente chama de álcool primário, porque está ligado a um carbono que está ligado apenas a um carbono. E aqui é um álcool secundário, porque está ligado a um carbono que está ligado a dois carbonos. Então está ligado a um e a outro aqui, tá? Então é essa a diferença entre o aldoenólica e o cetoenólica, tá? Espero que você tenha entendido tudo direitinho, tá? Procurei explicar ali os mínimos detalhes e também dar uma revisão caso você não tenha lembrado de algumas informações, tá bom? Então espero que não tenha ficado dúvidas. Fique com Deus e até a próxima.